Boa noite a todos. Então hoje vai ter um entrevistado muito especial, que é o Tiago Oliveira, enfermeiro, biólogo, mestre em oncologia, especialista em gestão de enfermagem, para um bate-papo bem legal para a gente poder fazer essa noite. Deixa eu só esperar aqui que o Tiago já deve estar entrando. Boa noite, Paula. Boa noite, Maicon. Olá, Boa noite, Tiago. Tudo bom? boa noite, tudo bem, Tadeu? Tranquilo. Muito obrigado por ter aceitado o convite, viu? Sabe que eu sou um profundo admirador do seu trabalho no Instagram e sempre estou aí acompanhando. Então vamos lá, o pessoal se apresenta aí para a galera, o pessoal aí do Instagram, daqui a pouco o povo está entrando mais. Então tá, então vamos lá. O áudio tá legal, tá? Dá pra ver bem? Sim, sim, tá ótimo. Então tá. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Thiago, moro em Florianópolis, no Rio Grande do Sul. Desculpa, Santa Catarina, sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, mas moro aqui há 10 anos. Minha primeira formação, então, foi biologia, sou biólogo. Logo após eu fiz no Rio Grande do Sul. Logo após eu vim para Florianópolis e fiz enfermagem aqui na Federal, na UFSC. Seguido então de especialização na área de gestão de enfermagem, na Unifesp, em São Paulo. Depois fiz gestão em saúde coletiva e sustentabilidade. Concluí meu mestrado na parte de oncologia, que é a área que eu sempre atuei como enfermeiro, trabalhando no Hospital Referência aqui em Santa Catarina em oncologia. Atualmente eu sou professor em duas instituições, aqui em Florianópolis, na Estácio e na FASC, e também na especialização em Balneário Camboriú. Estou fazendo disciplina isolada no doutorado aqui na Federal e saí da assistência esse ano, né? Estou mais focado na área de pesquisa e docência mesmo. Mas minha linha de pesquisa sempre foi processo de morte e morrer e oncologia, que são as duas áreas que eu tenho mais simpatia, né? Que o pessoal tem um pouco de resistência, né, em falar, e eu tenho mais simpatia, né, por conta da minha experiência. Que maravilha, que maravilha. Então, falando de oncologia, né? Que eu falei, eu queria muito falar sobre isso. Eu falei, não, eu tenho que falar com o Thiago, porque eu já acompanho aí e vejo e ouvi sua live também com o Fábio, falando sobre oncologia. Achei um espetáculo, né? Foi pelo YouTube, foi muito maneiro. E então, qual é o papel, Thiago, da enfermagem em oncologia? Ótimo. A oncologia em si, ela é um universo, né? Tem especialização, né, na área de oncologia e nós, como enfermeiros, a gente precisa cada vez mais se aprofundar e conhecer esse universo. Então, de imediato eu falo que é uma área bem delicada. A enfermagem, ela tem várias áreas, né? E a gente tem que se aprofundar na área que se sentir melhor, né? Tem que ser expert em algo, não tem como nós contemplar todas as áreas. A enfermagem na oncologia, ela tem um papel importantíssimo. Lembrando que o paciente, ele é um ser holístico. Nós, né, temos carência necessitamos do cuidado de nutrição, cuidado da psicologia, um cuidado da físio, de todas as áreas em si, né? E o paciente oncológico, ele necessita desse cuidado. E o enfermeiro, ele é um pouquinho de tudo isso, né? Eu sempre falo que a gente tem que demandar um pouquinho da físio, a gente tem que demandar um pouquinho da nutrição, a gente tem um pouquinho de cada área, né? Mais a nossa área do cuidado. Então, nós temos um papel muito importante, tanto na qualidade de vida desse paciente, fazendo com que esse paciente tenha um retorno para a sua vida, né? Normal, que tenha uma qualidade de vida, se é um paciente paliativo, que ele tenha um controle de dor, que ele tenha qualidade de vida ao retornar para sua casa, para sua família, que ele consiga é, voltar aos seus afazeres. E nós, como profissionais, a gente tem essa responsabilidade, né, de dar um suporte a esse paciente, principalmente no diagnóstico inicial, que a gente sabe que não é um momento fácil e tem as fases até chegar na fase de aceitação.
e nós, como profissionais, precisamos ter muito conhecimento, né, tanto das fases de aceitação, tanto do controle de dor, tanto do controle de cuidados, né, de algia, de hemorragia, focado nesse paciente, somado ao seu acompanhante, que também é nosso paciente e que carece também de uma atenção especial que às vezes a gente acaba esquecendo, né? A gente foca muito na parte técnica, às vezes, no procedimento em si, e a gente olha para o lado, tá, né, o acompanhante ali com o rosto triste, né, tá um pouco sofrendo por conta da situação. Então, nós, profissionais da enfermagem, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, focado a esses pacientes oncológicos. E a gente precisa cada vez mais nos aprofundar, estudar, criar novas tecnologias, novas pesquisas para dar uma qualidade de vida a esse paciente ele necessita, né? A gente precisa cada vez mais. Eu falo isso porque na minha dissertação do mestrado eu trabalhei com a criação de um aplicativo de administração de quimioterapia. Então, nós, enfermeiros, a gente também precisa desbradar essas áreas tecnológicas de empreendedorismo para poder melhorar a qualidade de vida desse paciente. Eu vejo que tem muitos enfermeiros aqui do Sul, conhecidos meus aqui na sala. Quero mandar um abração para todo mundo. Eu vi que tem até uma aluna que agora é enfermeira que formou, a Andréia, o Júnior, tá todo mundo aqui. Aproveitar que quero mandar um abração. Que maravilha. A Ellen está perguntando em que parte, deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu só confirmar aqui a pergunta dela. Quando que o paciente oncológico é considerado paliativo? Porque Ótimo. às vezes confunde muito nessa questão. Que assim, por exemplo, na universidade que eu faço, que é na Estácio de Sá também, lá tem uma disciplina que é oncologia e cuidados paliativos junto. Então, às vezes, faz a gente pensar que uma coisa tem a ver com a outra. Tem, de fato? E qual é o momento que é o cuidado paliativo? Ótimo. Essa disciplina Oncologia e Cuidados Paliativos, primeiro que eu quero dar os parabéns para a instituição que teve essa ideia de criar essa disciplina, que é uma fragilidade que nós temos na nossa formação. Eu não tive na minha formação, tive que fazer especialização. E o paciente ele se torna paliativo quando ele chega no seu teto terapêutico. O que seria um teto terapêutico? É quando, após a gente criar várias estratégias de tentativas e ele não tem um retorno, né, focado no seu histórico familiar, na sua idade, né, no seu estilo de vida e na sua opinião, que a gente precisa respeitar muito também, a gente considera esse paciente como um paciente paliativo. Só que eu preciso explicar para vocês que paliativos não é o paciente que vai morrer. E a gente tem essa cultura, esse conhecimento muito errôneo, né, dentro da nossa sociedade. Lembrando que nós temos também uma fragilidade em paliativos. Tem artigos que apontam que a formação de enfermeiros especialistas em paliativos é muito baixa ainda no nosso país. É muito poucas as instituições que disponibilizam uma especialização nessa área e a gente demanda desse conhecimento que está bem fragilizado. O paciente paliativo não é somente o paciente que está um paciente pré-óbito, tá? Já tivemos paciente 10 anos em cuidados paliativos. Então, paliativo, ele significa manto, proteção, cuidado. Então, basicamente, é um paciente que a gente vai dar conforto, a gente vai dar controle de dor e a gente vai tentar dar uma qualidade de vida para esse paciente, né? Mesmo que seja nos seus últimos 5, 10, um mês, não sei quanto tempo ele ainda tiver de vida. Porém, a gente não vai mais investir na questão terapêutica. Aí tu me questiona, mas eu tenho um paciente que ele é paliativo e fez químio. Sim, a gente às vezes administra quimioterapias em pacientes em cuidados paliativos para que essas células tumorais não aumentem. Porém, é um paciente que ele não tem mais chance de cura e ele se encontra, então, no seu teto terapêutico, né? Que é onde a gente não vai mais fazer procedimentos invasivos, vai tentar controlar muito a dor, que é um problema muito grande, principalmente em pacientes oncológicos. Dependendo do tipo de câncer que esse paciente é diagnosticado, ele demanda de uma atenção relacionada à algia muito grande. Por exemplo, o osteosarcoma, que é um câncer de ossos, é um tipo de câncer
que dá muita dor ao paciente, né? O paciente queixa-se de muita dor. E nós, como profissionais, precisamos também cuidar e escutar esse paciente que está relatando uma algia, né? Muito grande, muito elevada. Eu vi que alguém falou alguma coisa ali. O Júnior, meu amigo. Isso. Deixa eu ver. Oncologia é uma experiência transformadora, tanto no âmbito profissional quanto pessoal. Abração, ótima live. O Júnior, ele também tem experiência em onco, ele trabalha em um hospital oncológico, e a gente sempre conversa Maravilha. sobre o assunto. Mas basicamente é isso, Tadeu, tá? O paciente oncológico a gente tem que tirar da nossa imaginação que é o paciente pré-óbito. E existem os pré-óbitos que são os paliativos, entretanto, existem os paliativos que estão em cuidados paliativos para controle de dor, porém não estão em processo de morte e morrer. Então, é um paciente que vai para casa com controle de dor, porém não vai ser mais realizado algum procedimento invasivo, né, de cura para essa doença. Isso é muito importante, né? Porque, de fato, muitas pessoas remetem que vai a óbito, que não tem mais jeito, pelo que eu entendi que você explicou, não é uma questão de óbito, é uma questão de conforto mesmo aquele paciente. Falando de conforto, a Ellen também está perguntando como é a relação do paciente, qual é a relação do paciente oncológico, acredito eu, e a enfermagem e a família, né? Como em cima do que você falou, né? Que a enfermeira acaba sendo um pouquinho de tudo, né? Psicólogo, orientador, assim, às vezes é a pessoa que está mais próxima, né? Então, como funciona nessa questão da família, né? Porque são tantos procedimentos, são tantos pacientes, né? Então, às vezes, as coisas ficam um pouco técnicas, rápidas demais. Como, né, assim, o setor onde você trabalha, que você tem a vivência, os enfermeiros e técnicos também, temos pessoas aqui do curso técnico, eles lidam com essa situação, tentando humanizar. Ótimo. Lembrando que o paciente, o acompanhante, ele também, né, precisa estar informado sobre todos os procedimentos. E quando a gente fala em equipe multi, a oncologia, ela é essencial que aconteça o trabalho de todas as outras profissões para que a gente consiga ter sucesso, né, dentro do plano terapêutico. Então, a enfermagem, tanto os técnicos como o enfermeiro, a gente precisa cada vez mais tornar a informação então acessível de acordo com a escolaridade e a capacidade de informação de cada familiar. Sempre eu falo, não tem como eu chegar lá para o familiar, um senhor do interior, e explicar para a esposa dele que ele está com osteosarcoma de grau 3, que ele necessita realizar tal procedimento intratecal, e não vai entender nada. Então, a gente precisa cada vez mais adequar o nosso linguajar a esse familiar, a esse paciente, e escutar, né? Quais são as dores desse acompanhante, o que ele sabe da doença, qual que é a expectativa, às vezes até ajustar a expectativa desse acompanhante. Eu acho que ele vai se curar. Não, vamos ser bem realistas. Ele está com uma metástase, ele tem um CA inicial, por exemplo, no pulmão, com uma metástase em outro órgão. A gente precisa ser muito claros, né, com esse acompanhante. Ele vai tentar de imediato negar, né, porque isso é uma das fases, né, da doença. Então, o acompanhante tem muito a negar. Não, mas não deve ser, porque isso é normal do comportamento. Por isso que eu acho extremamente essencial, quando a gente tem essas abordagens com os acompanhantes, o auxílio da psicologia, né? Eu sempre solicito a psicologia quando eu iria dar alguma notícia um pouco mais ruim, né, mais pesada, eu acho essencial que a psicologia esteja junto para que a gente consiga dar um conforto, né, para esse familiar. Lembrando que tudo que está sendo realizado, que vai ser realizado, o acompanhante também precisa ter conhecimento e o momento, então, do plano de paliativos, ele precisa estar ciente. Tá? Lembrando que isso é muito importante que o profissional da enfermagem registre no prontuário, se possível, né, solicite que mais membros da família estejam junto para que a gente consiga conversar e explicar muito bem, né, amparar essa família, tornar ela que ela esteja integrada junto ao tratamento e que ela tenha conhecimento, porque às vezes o paciente, a família não tem conhecimento, por exemplo,
paciente rebaixa ou para, ou tem uma recaída muito grande, e às vezes acaba culpando a equipe, culpando, né, o hospital por conta disso. Então, é essencial que nós profissionais cada vez mais use da informação de uma maneira clara, de acordo com a escolaridade desse acompanhante, desse paciente, para que ele esteja ciente, né, de todas as possibilidades de tratamento, né, que vai ser realizado ou não. Isso é essencial. Porque na questão até da humanização mesmo, humanizar não é mentir ou querer camuflar, né, uma situação. Acho que a verdade realmente ela tem que ser dita, por isso que é realmente muito importante o papel da psicologia aí para essa abordagem. Isso, É, e usar de outras estratégias. Por exemplo, a gente sabe que uhum, a espiritualidade ela é muito, muito aflorada, principalmente nos momentos de dor. Então, assim, respeitar a religião, se a família acha necessário que o pastor vá fazer alguma oração. Por exemplo, na instituição nós tínhamos o cão terapia, que é uma terapia com cachorros que eles visitam, né, os pacientes. Então, usar de estratégias para tentar aliviar esse sofrimento, tudo isso é muito bem, bem visto e válido, né, dentro das instituições. a Ellen está perguntando, Thiago, quais são os principais medicamentos usados para amenizar a dor, né, no tratamento desse paciente? Ótimo. Lembrando que as medicações elas são prescritas pelo médico, né? Uhum. E elas têm que ser adequadas a cada paciente. Então varia muito de cada idade do paciente, o tipo de câncer, né? A mais usada ainda é a morfina. Lembrando que as doses são adaptadas a cada paciente. A gente precisa é, observar e acompanhar como está sendo a reação a essa dose. Um paciente que reclama de dor, tem faces de dor, é uma dose que não está bem adequada e nós, como profissionais, precisamos nos atentar a isso. Né? Um paciente que chama muito por conta de dor, alguma coisa não está legal. Né? Ou a dose não está bem, não tá ideal para o peso e a situação da dor dele. Nós, como profissionais, precisamos usar escalas para ver o quanto é essa dor de 0 a 10. Lembrando que a expressão facial também a gente consegue, né, principalmente paciente acamado, identificar se é um paciente que está com algia ou não. Então, a gente precisa cada vez mais usar de estratégias para tentar aliviar, porque dentro da nossa Constituição do nosso país é ilegal um paciente se manter com dor ou até mesmo ir a óbito com dor. E nós, como profissionais, precisamos adequar isso, né? E tentar amenizar esse sofrimento, né? Mas ainda as mais usadas ainda é a morfina. É Se muito usa-se, importante. Pode falar. não, usa-se muito ainda. É muito importante essa comunicação, né, do técnico que está ali diretamente com o paciente, fazendo os cuidados, a higiene. Comunicar o enfermeiro comunicar o médico, essa comunicação aí, né, e ter um olhar holístico de fato, né, porque às vezes o paciente não fala, não está podendo falar, mas o corpo, a expressão facial pode falar, dar sinal de muitas coisas, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. No caso, o enfermeiro ele tem a especialidade, após ele faz a graduação, ele faz a especialidade em oncologia. E o técnico tem especialização ou não? Eu sei que o curso, o técnico, ele tem algumas especializações que ele pode realizar, né? Eu sei que existe algumas para técnicos em si, mas eu não tenho conhecimento de alguma especialização em oncologia para técnico. Eu sei que existem outras especializações de nível técnico, mas focado em oncologia eu ainda não tenho conhecimento, pelo menos aqui no Sul. Não sei em outros países, Aqui também ainda não não sei vi. em Eu outros vi de estados. Se alguém instrumentação tiver conhecido. cirúrgica, UTI, mas de oncologia realmente eu nunca vi não. E perguntando, que todo mundo assim comenta muito, enfermagem em oncologia ou em cuidados paliativos é a área que paga melhor. De fato, isso vai muito de região, né? Todo mundo fala muito isso. Mas na região onde você reside, é assim, é realmente de fato, é a área que remunera melhor?
Primeiro que eu tô surpreso até com essa tua fala. Eu realmente não sabia que era essa visão assim que as pessoas tinham. Os valores do profissional de enfermagem eles variam muito dentro do nosso país, né? Outro dia Uhum. estávamos numa live e a gente comparou e viu que realmente varia muito. Algumas instituições, elas realmente pagam mais, até porque a administração de quimioterapia e manejo de portocate, ele demanda, né, de um conhecimento, de uma especialização, de cursos, e a gente precisa cada vez mais estar focado quanto a isso. Eu conheço instituições privadas aqui em Florianópolis que pagam muito bem, comparados às outras instituições. Inclusive, já recebi convite para trabalhar em alguma dessas instituições. E eu acredito que é por conta também dessa demanda, né? Por exemplo, as quimioterapias, elas necessitam de uma atenção muito grande, de um conhecimento, em vários tipos de quimioterapia. A gente precisa estar atento ao preparo dessa quimio, né? Qual medicação eu administro antes. Geralmente a gente faz um antiemético, uma dexametasona, antes de iniciar a infusão de químio. O paciente está recebendo quimioterapia pela primeira vez, ele demanda de uma atenção, então a gente faz uma vazão bem lenta na 30 minutos, porque ele pode chocar, né, causar alguma situação alérgica. Então, quanto à tua fala, talvez seja por conta da demanda do conhecimento. Não que as outras áreas não demandam, mas é uma área que demanda muito também do emocional e a gente precisa É, ter um preparo emocional quanto a isso, né? Talvez seja por conta dessa singularidade, pode ser por conta disso também. perfeito, perfeito. Deixa eu ver se tem mais Deixa eu perguntas só mandar um aqui. abraço para a professora Júlia Lógico. Boel, que é coordenadora da instituição que eu dou aula, da FASC. A Ellie, da minha prima lá do Rio Grande do Sul, que está aqui. A Andréia, minha aluna, que Maravilha. agora é enfermeira, né? Que ela fala que criar vínculo e confiança com os familiares é essencial, com certeza. E o técnico, né? Às vezes, ele descobre, ele capta muita coisa, porque ele está, né, envolvido com o paciente, né? 12 horas, 24 horas. Então, é essencial, né? Que a gente... é, escute, né, o técnico, essas informações que ele nos